Bem-vindos de volta. Essa aula é para fechar o nosso conteúdo de métodos ágeis. A gente vai ver o último método que eu pretendo apresentar para vocês, que é o FDD. Com isso, a gente vai ter repassado os principais valores e princípios dos métodos ágeis de forma geral. A gente viu um pouquinho de Scrum, de XP, e a gente vai ver o FDD agora. Existem outros métodos ágeis, né, na literatura, mas a gente vai dar enfoque a alguns, só porque são vários, e a gente pode observar que muita coisa começa a ficar repetida entre eles. Tá? Então, a gente entendendo bem esses aqui, vocês têm condição de entender qualquer outro. O FDD, que é o Feature Driven Development. Vocês vão observar que aqui o enfoque é todo orientado por funcionalidade. Então, enquanto no Scrum, por exemplo, a gente tinha as histórias de usuário guiando o processo, né, ou seja, os requisitos dos usuários, eles vêm no formato de histórias, que são, na verdade, os requisitos escritos como se fosse o próprio usuário dizendo as necessidades que ele tem para o sistema que vai ser desenvolvido. E no XP também a gente observa o uso de histórias de usuário. Aqui a gente vai observar que o foco vai ser nas funcionalidades do sistema. E são elas que vão guiar o planejamento, a divisão de trabalho, os ciclos e por aí vai. Bom, é um método ágil que enfatiza o uso de orientação ao objeto, porque a gente, no início, vai tentar fazer uma modelagem de domínio, que a gente diz, né? Que é o quê? Entender o problema do cliente, que vai, né, receber a automatização do software que a gente está desenvolvendo, e entender os conceitos por trás daquele domínio e como eles se relacionam. Então, a gente vai acabar identificando esses conceitos e depois isso vai evoluir para um diagrama de classe, por isso que esse método acaba sendo orientado ao objeto. Ele foi apresentado em 97 e depois obteve outras atualizações por outros autores por volta de 2002 e 2004. A ideia do FDD é que ele é estruturado em duas partes somente, que seria concepção e planejamento e construção, tá? A concepção e planejamento, ela implica em pensar um pouco antes de começar a construir. Então, geralmente, você vai gastar aí 1, 2 semanas nessa concepção e planejamento, e depois você começa a desenvolver na construção em ciclos iterativos aí de 1 a 2 semanas. Bom, a ideia é que a gente faça a concepção e planejamento uma vez, e os ciclos a gente pode fazer várias vezes, dependendo da porção de software que a gente tem para desenvolver. Então, como é que o FDD é estruturado, né? A gente tem que imaginar que a partir dos requisitos, a gente tem aqui, nessa etapa de concepção e planejamento, 3 atividades principais. Então, a gente tem aqui o DMA, que é desenvolver modelo abrangente, depois construir a lista de funcionalidades, CLF, e depois o PPF, que é planejar por funcionalidade. Daqui, a gente já vai obter um modelo de classes, e o nível de detalhamento desse modelo de classes pode variar, mas a gente já vai ter pelo menos aí algo com uma cara de modelo de domínio, já podendo ter o atributo das classes e algumas funcionalidades. Daqui também a gente já pode extrair o quê? O plano de desenvolvimento, que é baseado nas funcionalidades que a gente identificar, que a gente vai fazer o planejamento dos ciclos, né? E esses dois artefatos aqui vão ser entrada para a construção. Então, cada ciclo de desenvolvimento vai ter o DPF e depois o CPF. Ou seja, você vai detalhar por funcionalidade, aí você vai pegar a lista de funcionalidades para aquele ciclo e detalhar, e depois construir por funcionalidade. E você pode ficar nesse ciclo aqui várias vezes, né? O número de ciclos, provavelmente, vai ser aquele estipulado no plano de desenvolvimento, com base na porção total de software que tem para ser desenvolvida, e com base no modelo de classes que foi gerado aqui nessa concepção e planejamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, para a gente entender a ideia principal de cada atividade, tá? Vocês vão observar que a gente começa a ver não é uma repetição, né, de atividades. Na verdade, você começa a ver que todo método ele tem que cuidar mais ou menos das mesmas etapas ou das mesmas disciplinas que a gente fala, né, no desenvolvimento. Então, independente deles variarem na sua natureza de estruturação, eles têm que cobrir as mesmas coisas, já que o desenvolvimento de software tem algumas áreas que têm que ser cobertas de qualquer forma, tá? Então, o DMA, que é desenvolver um modelo abrangente.
Para a gente fazer essa atividade, a gente vai observar que vai ser formada uma equipe de modelagem, né? Então, geralmente aqui você vai ter pessoas que vão ser alocadas para fazer o análise do domínio do problema, né? Aqui eu posso ter especialista do domínio, que pode ser alguém que representa o cliente ou o próprio cliente, eu vou ter desenvolvedores, e eventualmente a ideia aqui é que isso aconteça de forma alternada, ou seja, eventualmente, se algumas pessoas estão participando dessa atividade, num outro momento, as outras pessoas que não participaram, participarão, para que todas formem uma experiência em modelar domínio. E isso pode acontecer em projetos diferentes, tá? Porque, de repente, no mesmo projeto, você pode ter perda de informação, caso você fique trocando. Aí é feito um estudo dirigido sobre o domínio, que é o quê? Você estudar o domínio do problema do cliente em grupo com a equipe para entender os conceitos envolvidos naquele problema, tá? Tudo isso já pensando em formar o que a gente chama de modelo conceitual. E aí também você pode estudar documentações, tudo isso para prover uma ideia geral do domínio. Quando eu falo domínio do problema, eu quero dizer o domínio do cliente, né? Então, se é um comércio eletrônico, eu vou ter vendas, eu vou ter faturamento, eu vou ter controle de estoque. E quais são os conceitos? Carrinho de compra, venda, item de nota fiscal, tudo isso são conceitos do problema que vão se relacionar de alguma forma. Né? Se eu estiver falando, por exemplo, de plantação de, de alguma cultura na agricultura, eu vou estar falando de talhão, de rotacionamento, de qual cultura, aí eu estou falando de outras coisas, eu tenho que identificar o conceito daquele domínio, tá? Então, por isso que no início a gente faz esse modelo abrangente. O que é o modelo abrangente? É o modelo dos conceitos do domínio, ele tem que ser abrangente por causa que ele tem que cobrir todo o problema. Nesse desenvolvimento do modelo abrangente, a gente vai então desenvolver o modelo, porque primeiro é feita a formação da equipe, o estudo do domínio, e então é feito o desenvolvimento do modelo, tá? Em geral, a gente representa esse modelo através de um diagrama de classe, da UML. Então, inicialmente, a gente só enumera os conceitos e as relações nesse modelo conceitual, e depois a gente pode já refinar cada classe, com, por exemplo, algumas características e algumas funcionalidades daquela classe. Aí a gente começaria já a ter um modelo conceitual, que é um diagrama de classe, já com as classes, atributos e funções, tá? E isso vai ser entrada depois para aquela segunda parte, que é a parte de desenvolvimento. O modelo conceitual, então, apresenta o diagrama de classe e suas associações. Você pode ter um detalhamento maior ou menor relacionado aos métodos e aos atributos. E quando, às vezes, é um domínio de problema, onde, às vezes, você tem algumas funcionalidades ali dentro que requerem digamos assim, um detalhamento mais específico, porque são operações que têm passos muito específicos ou difíceis de serem memorizados, você pode também representar isso por outros diagramas de sequência, os diagramas UML, que é o diagrama de sequência ou máquinas de estado, tá? Isso aí seria usado para representar partes do domínio do problema, que requerem mais atenção ou mais detalhamento e lá na frente podem gerar dúvida no implementador. A gente, em geral, não usa esse diagrama para representar todos os fluxos de negócio do cliente, mas eventualmente um ou outro, que seja muito detalhado ou muito especificista, né? E precisa precisa de um detalhamento a mais para depois não gerar dúvida no implementador, a gente pode usar o diagrama de sequência ou máquina de estados para representar isso e anexar ao modelo abrangente, anexar a documentação gerada. Então, essas seriam as saídas dessa atividade de desenvolver modelo abrangente. Um modelo conceitual, métodos e atributos em maior ou menor detalhamento, possivelmente algum diagrama de sequência ou máquina de estados, se necessário, e algum comentário sobre esse modelo, que pode ser colocado em forma textual. Aí o que acontece? A gente fez o DMA aqui, ou seja, entendeu o domínio do problema, agora a gente tem que passar para entender quais são as funcionalidades que devem compor aí o sistema, tá? Então, essa atividade aqui, ela visa construir a lista de funcionalidades do sistema. E o que seria essa lista de funcionalidades?
Então, a gente pode, ao realizar essa atividade, identificar, por exemplo, áreas do negócio. Então, vamos supor, uma área possível seria vendas, né? Num sistema em que eu, por exemplo, eu tenho venda, controle de estoque, controle patrimonial. Vendas é uma área do negócio. E aí, para essa área do negócio, observem que todas as áreas estão dentro do modelo conceitual para a gente, tá? Mas aí eu pego por área e começo a desmembrar, a decompor, para poder identificar as funcionalidades. Então, vamos supor, vamos focar só em vendas. Aí eu decompor vendas, eu já começo a identificar algumas funcionalidades. Então, por exemplo, registro de pedido, fatura de pedido, registro de pagamento, né? E aí eu ainda posso aqui agregar essa lista de funcionalidades com os passos necessários para você realizar cada funcionalidade. Então, aqui, por exemplo, seria uma sequência de passos para fazer determinada atividade. Então, aqui, por exemplo, identificar cliente para pedido, registrar produto e quantidade do pedido, aplicar desconto padrão ao pedido. Tudo isso aqui são o quê? Passos para você realizar a funcionalidade por exemplo, registrar o pedido, né? E que, por sua vez, é uma funcionalidade da área de vendas dentro do domínio do problema. Então, a gente pode fazer esse tipo de decomposição para o quê? Para chegar no final com uma lista de funcionalidades, porque é ela que vai nos ajudar a fazer o planejamento dos ciclos iterativos. E aí, depois a gente passa para construir a lista de funcionalidades. Desculpa, a gente estava aqui em construir a lista de funcionalidades, né? Que eu estou dizendo como que é essa atividade em si. Qual que é a saída, então, dessa atividade de construir a lista de atividades? Uma lista de áreas do negócio, para cada área uma lista de funcionalidades e para cada atividade uma lista de passos de atividades, tá? Que é, na verdade, a representação disso aqui, ó. Tá? Cada área de negócio tem várias funcionalidades, é composta de várias funcionalidades, e cada funcionalidade é composta de vários passos para que aquela funcionalidade seja atingida. Bom, feito isso, ou seja, a gente criou a lista de funcionalidade, agora a gente tem que planejar os ciclos iterativos, né, como isso vai ser desenvolvido, mas com base justamente nessa lista de funcionalidade. Então, a gente vai fazer o quê? O planejamento por funcionalidade. Aqui, o que é a ideia, né? Isso aí vai ser feito pelo gerente de projeto, junto à equipe, e aqui você tem que considerar algumas questões, já que você vai planejar os ciclos. A primeira é priorizar as atividades com funcionalidades mais complexas ou mais alto risco, que isso aí é uma constante, né? Em geral, a gente põe nos primeiros ciclos ou o que é mais importante para o cliente, ou o que é mais complexo ou mais de alto risco. Porque desenvolvendo isso primeiro, são as partes do sistema que tendem a dar mais problema. Então, a gente vai poder testar mais exaustivamente nos ciclos seguintes. E, às vezes, a gente vê que em alguns métodos, eles priorizam o que é mais importante para o cliente. Nesse, por exemplo, está priorizando aquelas atividades mais complexas. Mas, no fundo, se a gente pensar bem, em geral, o que é mais importante para o cliente são as rotinas mais complexas do sistema, porque são as mais abrangentes mesmo. Então, acaba que o que vai ser priorizado em um e outro, em geral, é dado foco mesmo ao que é mais complexo. Bom, priorizando assim, a gente também tem que alocar juntas atividades ou funcionalidades que dependam uma da outra sempre que possível. Não adianta você fazer coisas completamente disjuntas, né? Porque às vezes para você implementar uma coisa, você requer uma outra que às vezes está 2, 3 ciclos para frente. Então, o ideal é que você pegue coisas correlacionadas para desenvolver por ciclo. Se for o caso, você pode considerar marcos externos para a criação de versões, ou seja, de liberações para o cliente. E aí, como marcos externos, a gente também pode considerar até mesmo alguma demanda imposta pelo cliente. E a gente deve considerar a distribuição de trabalho entre os proprietários das classes. Aqui ele está dizendo isso porque quando a gente está fazendo lá o DMA, lá no início, em que a gente está vendo as áreas do problema do cliente, ele fala em dividir por desenvolvedor áreas, né? Então, por exemplo, um fica com vendas, o outro fica com controle patrimonial. Então, quando chegasse aqui,
você teria a ideia de que o desenvolvedor que ficou por conta da parte de vendas vai desenvolver as funcionalidades de vendas. O que ficou por conta de controle patrimonial vai ficar responsável pelas funcionalidades de controle patrimonial. Mas isso aí também pode variar, porque às vezes você não tem uma equipe tão grande, né? Então, às vezes você vai ter menos pessoas que vão acabar cuidando um pouquinho de tudo. Então, isso tudo tem que ser considerado no planejamento. Além de tudo, você tem que considerar a dependência entre as funcionalidades e as classes das quais os programadores líderes já são proprietários, a sequência de desenvolvimento e, no caso, a complexidade das funcionalidades a serem implementadas versus a carga de trabalho que vai ser alocada para cada programador. Porque isso também tem que ser considerado. Às vezes, com a divisão, você fica com uma carga desbalanceada para cada programador, porque às vezes uma coisa é muito mais complexa que outra. Então, enquanto um programador vai ficar mais sobrecarregado, às vezes um ciclo para ele não vai ser suficiente para resolver aquilo que foi alocado para ele, vai sobrar tempo na carga horária do outro programador. Então, você também tem que fazer esse balanceamento considerando a disponibilidade de carga de trabalho que cada desenvolvedor tem na equipe. Isso aqui ficou repetido, eu vou tirar. Quando você vai, então, fazer esse planejamento por funcionalidade, qual que é a saída dessa atividade, né, de planejar por funcionalidade? Você vai obter aí prazos, que pode ser mês e ano, para a conclusão do desenvolvimento referente a cada atividade de negócio, uma atribuição de programadores a cada uma das atividades, porque você não só divide pelos ciclos, mas também divide quem vai fazer o quê e para quando, né, porque você tem que entender isso. Você sabe a duração dos ciclos, você vai ter que conjugar isso também com as liberações de versões, né? E você tem que estabelecer uma data de conclusão para o desenvolvimento. E você ainda pode ter uma lista de desenvolvedores e das classes, ou seja, que desenvolvedor cuida de que classe dentro do sistema, tá? Aí também seria relacionada àquela questão lá do início do DMA, onde, de repente, cada um ficou com uma área do domínio de problema, um ficou com vendas, outro ficou com controle patrimonial. Então, as classes relativas a essas áreas ficariam sob responsabilidade dos desenvolvedores respectivos, tá? Na prática, isso aí pode ser complicado, é uma distinção tão certinha, porque a gente sabe que, às vezes, num sistema, para fazer uma rotina, você utiliza classes de uma outra parte do sistema, né? Mas pode ser feita uma tentativa de fazer uma listagem dessa natureza. Com isso, aí a gente tem a finalização da concepção e planejamento. Então, a gente já entendeu o problema com o modelo abrangente, a gente já criou uma lista de funcionalidades, e a gente, a partir disso, planejou os ciclos, a distribuição de trabalho, a carga de trabalho para cada membro, se cada um fica responsável por uma ou outra classe ou área do negócio, tá? Tudo isso pelo PPF. Então, feita essa concepção e planejamento, que em tese seria feita uma vez, a gente parte para os ciclos de construção. Então, aqui eu obtenho o plano de desenvolvimento, que é o que vai embasar esses ciclos, e vai servir para o gerente de projeto acompanhar o projeto e ver se está caminhando de acordo com o planejamento. E o modelo de classes, porque aqui todo o sistema vai ser feito com base naquele modelo de classes gerado aqui na modelagem de domínio, tá? No modelo conceitual que já pode estar aqui refinado com classe, com atributos e funcionalidades. Então, isso aqui é uma coisa só que vai alimentar aqui todo esse trabalho, mesmo que ele esteja distribuído por vários desenvolvedores. Dentro da construção, a gente vai observar duas atividades. Então, a gente vai observar a distribuição, a divisão, o detalhamento por funcionalidade e aqui a construção por funcionalidade. Então, vamos ver um pouquinho sobre detalhamento por funcionalidade. A ideia aqui é que a gente detalhe um pouco melhor as funcionalidades que vão ser desenvolvidas naquele ciclo, tá? Pode ser feita a criação de um pacote de funcionalidades com as funções envolvidas que devem ser definidas e desenvolvidas naquele ciclo. E aí, isso aí vai sendo atualizado de acordo com o andamento do projeto.
Então, aqui é feito um estudo dirigido de domínio, onde você vai fazer um estudo ainda mais detalhado sobre aquela funcionalidade para ver se você o que mais você precisa detalhar para poder fazer as rotinas e os detalhes daquilo dentro do sistema. E para isso você pode estudar a documentação de referência. Pode ser desenvolvido aqui os diagramas de sequência, igual eu falei, quando é necessário, né? Dependendo da funcionalidade que está sendo desenvolvida, às vezes isso é necessário para um melhor grau de entendimento sobre os detalhes do fluxo de trabalho dentro da ferramenta. E você pode, então, refinar os modelos de objeto. E aí você pode escrever as interfaces das classes entre os métodos. Então, aqui a gente está como se a gente estivesse numa parte de projeto, né? Projeto do software, onde a gente está identificando as classes, mas aqui as classes já vêm, né, do DMA, mas também as relações entre essas classes e as colaborações e interfaces entre essas classes. Então, nesse momento, a gente pode refinar esses detalhes que lá atrás a gente não dá tanta atenção. E aí, qual que seriam? Bom, e quais seriam as saídas do DPF? Aqui está atividades, mas é saídas, eu vou ajustar. Seria uma capa com comentários que descreve cada pacote de forma suficientemente clara. Então, a gente está aqui, né, pensando que os pacotes estão agregando funcionalidades correlatas. Os requisitos abordados na forma de atividades e funcionalidades. Os diagramas de sequência, quando for o caso. Projetos alternativos também, quando for o caso. O modelo de classe atualizado, ou seja, aqui a gente faz atualizações de que tipo? Maior detalhamento de atributos, de funcionalidades, ou qualquer outro ajuste de classe ou relação entre elas que não tenham sido identificados previamente. E a lista de tarefas para os desenvolvedores, gerada em função dessas atividades, que é o que vai guiar o quê? A construção por funcionalidade, que é a atividade seguinte, tá? Observem que isso aqui é feito relacionado ao que ficou alocado para aquele ciclo. E depois, no outro ciclo, vai ser feito de novo o mesmo raciocínio. Para aquela nova porção de software que ficou para o próximo ciclo, você vai ter esses detalhamentos e esses refinamentos aqui. A outra atividade da construção seria, então, construir por funcionalidade. Então, aqui, quais são as atividades, né? Implementar classes e métodos, que até aí você pode até definir os métodos, mas você tem que agora rechear ele com as regras de negócio do cliente para que a ferramenta fique funcional, né? Inspecionar o código para que ele fique correto. Fazer testes de unidade, que é testar o que você vai desenvolvendo, as funcionalidades que você vai desenvolvendo. Notem que, por exemplo, no XP, ele prega que você deve fazer o teste de unidade, mas já deve escrever o teste de unidade antes de implementar. Aqui ele já não coloca essa restrição. E promover a versão atual, que seria o quê? Essas versões intermediárias que podem ser liberadas nos ciclos, você liberar isso, né? Se for o caso, naquele ciclo der para liberar uma versão, você pode liberar uma versão. O que seria a saída, né, dessa atividade atuar por funcionalidade? Aqui também está errado, é saída. Seriam as classes, né, que passaram com sucesso em testes de unidade e integração e foram, por isso, promovidas à versão atual, e a disponibilização de um conjunto de funcionalidades já em operação para o cliente. Né? Então, aí a gente já começa a ter liberação de software pronto para o cliente. Então, isso é muito desejável nos métodos ágeis, né? Entrega rápida de software e feedback do cliente. Tem tudo a ver com aqueles princípios lá que a gente falou antes. Então, vejam, aqui no FDD também a gente geralmente não vê esquemas visuais, como a gente vê no Scrum. A gente tem, na verdade, um conjunto de diretrizes
de quais atividades e como elas devem ser feitas. Esse diagramazinho aqui, ele nos ajuda, mas é um diagrama simplificado, mas isso aqui, em conjunto com a descrição do processo, permite que a gente, então, tenha um outro enfoque sobre o desenvolvimento, que é o enfoque orientado por funcionalidade, tá? Só tem que ficar claro, pessoal, que, assim, apesar dessas variações nos métodos, né, o que a gente tem é requisito pela parte do cliente, que vai ser desenvolvido de alguma forma e entregue lá na ponta um produto final. O que muda são os enfoques, né? Às vezes um método vai tratar o requisito do cliente como história de usuário, outro vai tratar aquilo só como requisito padrão, que é o que o desenvolvedor vai e faz uma descrição textual daquilo. Às vezes vai ser orientado à funcionalidade, então aqui vejam que esse método, por exemplo, é totalmente orientado por funcionalidade, tá? Mas, basicamente, se a gente analisar todos os métodos, eles estão fazendo uma concepção e planejamento de alguma forma, porque você tem que analisar o problema, identificar a porção de requisitos para fazer planejamento, e aí você escalona ciclos com base nesse planejamento, e aí a forma como esses ciclos são desenvolvidos pode variar de método para método. É uma coisa que é uma interseção entre eles, o fato de que todo ciclo pode vir a liberar versões intermediárias, e no final você vai ter um produto pronto, quando os ciclos terminarem. Então, se a gente observar bem os três métodos, a gente vê muitas semelhanças entre eles, tá? E o que é natural por duas questões. Primeiro, que se é desenvolvimento de software, todos eles têm que cuidar daquelas 4 áreas básicas, né, que a gente falou lá no início de processo, que é a concepção, análise, construção e validação. E se a gente tem aqui que eles são ágeis, eles também todos vão ter que estar em consonância com os princípios que eu falei no início de métodos ágeis, né, que são aqueles valores e aqueles princípios. Então, por isso que eles acabam sendo muito semelhantes em vários pontos, ok? Na prática, a gente pode observar que nas equipes você vai, às vezes, ter um pincelamento de um ou outro ponto sendo customizado, né? Então, às vezes você pega o Scrum, por exemplo, e você observa que eles ou retiraram algum ponto do Scrum ou adicionaram alguma documentação que vem de outro método dentro do Scrum. Então, isso é customização, tá? Mas sempre com base nesses mais conhecidos, e esses 3 que eu estou apresentando para vocês são alguns dos mais conhecidos. Com isso, a gente encerra a parte de metodologias ágeis. Então, como eu falei na aula passada, no nosso retorno após o recesso, a gente vai revisar essa parte e fazer um exercício. Então, na primeira semana a gente já faz isso, tá? E depois continua com o conteúdo da disciplina. Então, nosso próximo encontro síncrono vai ser após o recesso, e eu desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas e um bom descanso aí nesse recesso, para que a gente volte revigorado para as nossas outras atividades.